João tem preferência aí. Em relação à crônica, né? Crônica vem de Cronos, né? O deus do tempo. Crônica sem lirismo é notícia de jornal, né? A outra coisa é a crônica do Berílio Vanderlei, aqui do livro, foi trabalhado em sala de aula pela professora Margot. Ela fez isso com os alunos, e isso do livro dela. Então veja a importância do livro chegar à escola. Eu gostaria que depois vocês dessem o espaço para ela explicar, porque esse trabalho que ela fez teve repercussão, de modo que tem outros professores já querendo levar para o interior do estado para fazer isso também. A última coisa é, em relação ao meu conto, é muito bom que faça spoiler, só assim as pessoas ficam curiosas para ler. Mas o nome do conto é A Casa Verde, que é uma referência à casa, ao hospício do Machado de Assis, lá no Alienista. Então é uma história que passa num hospício, onde cada louco é uma figura histórica, entende? O conto trabalha dentro da ambiguidade se aquilo que está acontecendo é fato ou é loucura. Principalmente pela ideia bíblica de que quando Jesus voltar, ele não vai ser aceito ou reconhecido. Então, existe uma figura que se diz Jesus e o conto trabalha em cima. Ele é um doido, ele é um louco que está ali dizendo que é Jesus ou é Jesus mesmo. Essa é a ideia. Então você lê e decide. Se você chegar à conclusão que é Jesus, me avise que eu passo a adorá-lo. Vai lá, mestre, fica à vontade. Eu queria só lembrar o seguinte, já que a Ana Cláudia gostou tanto da carta de Miriam Selle, que ela escreveu 17 dias antes, né, de falecer, é uma carta realmente pungente que está lá, me suscitou o seguinte: um dos últimos convidados a entrar com textos à coletânea foi, eu considero, um dos grandes cronistas aqui também, que é Vicente Cerejo. Ele tinha 2 crônicas e eu conversei com ele, como eu tinha conseguido incluir a carta testamento, a carta bem pungente da Miriam Selle, eu descobri que ele tinha uma crônica que ele falava de 4 crônicas escritas por um outro jornalista, e que ele comentava essas crônicas e era sobre a questão da morte de Miriam Selle. Ela estava morrendo e acho que era Dorian Jorge Freire, parece-me. Exato. Então ele fala na crônica, ele se remete a 4 crônicas do Dorian Jorge Freire, falando da agonia que estava vivendo a Miriam Selle, e ninguém estava tomando consciência e conhecimento disso. Então eu pedi para ele tirar uma das crônicas e incluir essa crônica que mencionava a Miriam Selle, porque combinou bem com a coletânea. Só para fazer esse registro aqui, tá certo? E eu gostaria de aproveitar a presença das nossas escritoras e também a experiência de Andréa na correção de textos, na revisão de textos, né? E algo que assim que interessa bastante, tanto para os escritores como experientes, como para os futuros escritores, conhecer mais sobre o processo de revisão textual, onde se trabalha, logicamente, toda a parte ortográfica, né, a sintaxe, mas também até mesmo o próprio processo da escrita, né, o melhoramento da estética dessa escrita. Você poderia nos falar um pouquinho? Queremos aprender um pouquinho sobre revisão, André? Sim, claro. Eu estava pensando justamente nisso, que na hora da apresentação eu esqueci de dizer, né, que eu sou revisora de textos. Tenho esse privilégio, né, costumo dizer, porque são poucas pessoas que têm a alegria de trabalhar com o que elas gostam, né? Então, assim, eu sempre digo, eu me considero uma operária da palavra, porque eu vivo da e para a palavra. Então, assim, a minha vida é realmente entre os livros, né? Tenho esse privilégio de passar o dia inteiro lendo. E também, atualmente, sou estudante de biblioteconomia, para complementar aqui, Aloysio. Eu sou formada em letras pela UFRN e, atualmente, estou cursando biblioteconomia, terminei o 1º ano de curso agora. Mas, assim, a minha experiência com revisão de textos, ela já é um pouco longa, digamos assim, né? Eu tenho 10 anos na área e é uma experiência muito feliz, porque eu tive o privilégio de começar na editora da UFRN, né, em 2009. Inclusive, nós temos 2 revisoras aqui, Margot e Adriana, que também trabalharam lá. Eu não tive o privilégio de trabalhar junto com elas, mas
Só para introduzir aqui um pouco da minha trajetória, como foi que eu comecei, né? Eu comecei como estagiária na editora da UFRN, depois trabalhei na Pró-Reitoria de Extensão também como estagiária, fiquei 4 anos, e após me formar eu passei num processo seletivo e trabalhei quase 3 anos também como revisora na UFRN contratada, onde eu passei pela CEDIS, que é a Secretaria de Educação à Distância, trabalhei com Margot lá, trabalhamos juntas, e passei novamente pela editora da UFRN. Após terminar esse contrato, eu fiquei sem trabalho fixo como revisora e fui novamente recontratada, passei numa outra seleção e agora eu trabalho no Metrópole Digital, que é um trabalho totalmente diferente, né? Agora eu trabalho com revisão de material da educação à distância, provas, aulas, reviso documentos também, revistas, é um trabalho bem diferente, mas igualmente prazeroso. E agora, respondendo diretamente à pergunta de Aloysio sobre a minha experiência com revisão, assim, especialmente textos literários, é uma experiência muito boa, muito exitosa e muito aprendizado, porque ao longo desses 10 anos, né, todo esse tempo eu venho trabalhando com o Nelson Patriota, que é um grande parceiro de trabalho, um grande amigo. Nós temos feito muitas coisas juntos, eu também reviso os livros dele. Então, nesse percurso, eu revisei livros de Câmara Cascudo, de Américo de Oliveira Costa, de Luiz Carlos Guimarães, que está aqui, esse é uma edição póstuma, obviamente, e de muita gente mesmo, assim, de Ana Clara Trigueiro, né, que a revisão me trouxe essa grande amiga e irmã, e também, paralelamente a isso, sempre revisando teses, dissertações, artigos, outros tipos de texto literário, mas a minha experiência maior sempre com textos literários. E o que eu posso dizer sobre o trabalho do revisor é que ele tem sido um trabalho cada vez mais importante, cada vez mais relevante. A minha experiência pessoal, eu falo por mim, é muito exitosa. Eu tenho deparado com pessoas que valorizam muito o trabalho do revisor, que enaltecem esse profissional. Então, assim, particularmente, eu me sinto muito honrada e muito orgulhosa de fazer esse trabalho, de ter esse contato assim tão direto, né, tão privilegiado com o texto, Luiz. Eu acho que o revisor, ele é assim, um profissional muito privilegiado, porque você, se é a primeira pessoa que lê o texto daquela pessoa, ela confia em você, né? E aí vem as questões propriamente ditas da revisão. Sempre as pessoas têm curiosidade de saber, né? O que faz um revisor, como trabalha um revisor, até que ponto nós podemos intervir no texto. Então, a gente pode falar de uma forma bem resumida que a revisão ela se dá mais ou menos assim. Se depois alguém discordar e quiser complementar, tudo bem, eu vou falar mais ou menos da forma como eu trabalho, né? A gente primeiro faz aquela revisão básica, né, de ortografia, pontuação, regência, aquelas questões que são assim primordiais para um texto, né? E num segundo momento, a gente entra mais na parte de reescritura, né, de preparação de texto, porque assim, há uma diferença que aqui no Nordeste a gente não tem muito essa separação de revisão e preparação de texto, mas eu já andei por aí em eventos em São Paulo e na Bahia, andei em fóruns de revisores e conversando com outros profissionais e olhando os livros mesmo, a gente vê, né, Luiz, que tem essa separação do profissional que faz a preparação e faz a revisão. No meu caso, e de alguns revisores aqui, a gente faz tudo, revisão e preparação, porque a revisão, para eles, seria aquela coisa básica, ortografia, aquela coisa pontual, aquelas mudanças que você faz no texto, digamos, que não vai intervir na estrutura do texto, certo? Mas a preparação textual não, seria basicamente o que a gente chama aqui de reescritura, que é uma outra dúvida também que sempre surge, Luiz. As pessoas sempre perguntam, e aí, você pode intervir no texto da pessoa? A pessoa não vai ficar chateada? Eu costumo dizer assim, é preciso que haja uma relação de confiança entre o revisor e entre o autor. Mais uma vez, falando de um ponto de vista muito particular, a minha experiência tem sido muito privilegiada, porque as pessoas, quando procuram um revisor, elas têm uma confiança naquele profissional. Então, elas dizem assim, olha, eu vim fazer essa revisão com você porque fulano me indicou, né? Por exemplo, Ana Cláudia, a gente começou uma amizade porque 3 pessoas me indicaram para fazer a revisão do livro dela, de O Mistério do Verde Nasce. Então, assim, foi muita coincidência. Foi um colega de trabalho e outros 2 amigos. Então, assim, existe essa relação de confiança. A pessoa sabe que está entregando um texto a um profissional, a uma pessoa que trabalha com ética, com responsabilidade. E a questão da intervenção é a honestidade. Se você não entende, eu penso assim, Aloysio, tem lá um determinado parágrafo de um texto. Se você não compreende, pergunte ao autor, porque pelo menos você pode apontar que tem algo estranho ali, mas não quer dizer que você vá mexer.
porque também o revisor ele é limitado, né? Tem coisas que a gente não entende, tem áreas que a gente não domina. Por exemplo, revisar um texto da área de letras, da área de educação, né? É mais simples do que você revisar um texto das engenharias. Mas o profissional, o revisor, ele está focado no texto, na estrutura textual, não importa o assunto. Porque ele vai perceber, né, Sanderbeck, você também trabalha com revisão, que tem uma estranheza ali, seja de concordância, de regência, e ele vai resolver aquela questão ali juntamente com o autor, né? Então, eu acho que é bem isso, assim, sabe? Essa questão da confiança, de haver essa relação de confiabilidade. Por exemplo, eu tive uma experiência muito boa agora, recentemente, com Diolinda Garcia. Eu revisei o livro de contos dela, e foi uma experiência muito bacana, de a gente conversar e discutir algumas coisas, do autor dizer, poxa, eu não pensava isso, eu não sabia disso. Né? E é uma complementariedade, assim, é uma troca muito grande. Trabalhar com revisão é algo assim, bem empolgante mesmo. Eu gosto muito, sou meio suspeita de falar, gente. Mas eu tenho por aí uns 80 livros revisados. Tem uma boa estrada, né? Assim, muito trabalho e muita coisa para aprender ainda. Todo dia é um aprendizado, cada trabalho é um desafio.